vamos começar a nossa reunião de oração nesta noite. Boa noite a todos, graças e paz da parte de Deus. Eu convido o presbítero Ayrton para fazer uma oração inicial. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, louvores e glórias rendemos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por esses momentos que o Senhor nos concede. O mundo está nessa tremenda confusão, nesse tremendo corre-corre, nesse tremendo sofrimento, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor está acima de tudo e de todos, e que estamos debaixo da proteção, da graça e da misericórdia do Senhor. Isso alegra os nossos corações, porque sabemos que se continuarmos vivos aqui nesse plano, é porque é segundo a vontade do Senhor Deus. Amém. E se o Senhor Deus nos tirar, nos levar, estaremos melhor, porque a palavra do Senhor nos diz Amém. que seremos promovidos, estaremos com o Senhor. Nós precisamos, com certeza, e como precisamos, de crer cada vez mais nos ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, nós estamos alegres por esse momento, mesmo preocupados com as coisas que têm acontecido, com amigos, com familiares, com vizinhos, pessoas bem próximas de nós, mas, graças a Deus, isso não tem tirado a paz de Deus dos nossos corações. Obrigado, Pai Santo, por cada um dos teus eleitos que encontra-se aqui conosco, nesse pequeno grupo. E te pedimos por todo, Senhor, todo crente na face da terra, que o Senhor, não só nesse momento, mas em todos os momentos de nossa existência, que o esteja nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando, nos dirigindo, nos dando entendimento a cada vez mais. Receba, Senhor, o culto que em momento prestamos ao Senhor. Te pedimos uma bênção especial para o teu servo, pastor Luciano, que estará à frente desse culto, como pastor da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Cabo. Uma responsabilidade, Senhor, com a responsabilidade de estar nos pastoreando. Peço uma bênção também ao Senhor por cada um dos irmãos, como também por aqueles que não puderam estar presente para conosco. E que o Senhor Deus continue, ó Pai, tocando nos corações daqueles que ignoram o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que eles, como nós, um dia, nossos olhos foram abertos e nós vimos a glória do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Santo Deus. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos-te e agradecemos. Em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 91. E eu queria dividir esse salmo com cada um de vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Verso 2. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Cobrir-se-á com suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade, pavês e escudos. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. 8.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. 9. Pois disseste, Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Disseste, disse a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. 12. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. 13. Pisarás o leão, a áspide, calçará os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim apegou Ele me invocará, com amor, eu o livrarei. responderei. Salvo, porque conhece o meu nome. Agora sim, o verso 15. Pode ler, Diácono Carlos, verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. E 16, para terminar. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que o Senhor aplica a palavra dele nos nossos corações. A palavra do Senhor é muito clara, meus irmãos. Ainda que Deus, nesse Salmo 91, seja aquele que livre o homem por sua misericórdia de todas as coisas, de todos os infortúnios da vida. O texto é muito claro, não é? Tanto da peste, da mortandade, do mal, das pragas. O Senhor promete que nenhuma praga chegará à tenda do fiel, daquele que descansa na sombra do Onipotente. Isso não é salvo-conduto para a gente sair de forma irresponsável por aí, não deixar de cuidar da vida, não sermos prudentes. Não, de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus é que nos garante que no dia da angústia, ainda que tais coisas aconteçam, o verso 15 é muito claro. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. E é o texto diz, e na sua angústia estarei com ele, e o livrarei e honrarei. Ainda que aconteça uma praga e ela chegue às nossas tendas, que o salmista diz aqui, garante que o Senhor não deixará que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Né? Se descansarmos na sombra do Onipotente. Ainda que aconteça isso, no momento da angústia, nós possamos encontrarmos, em um momento de muita angústia, o Senhor disse que estará com ele e o livrará e o honrará. Isso implica em muitas coisas, meus irmãos. Como o presbítero Ayrton orou, né? Ele disse, olha, tanto Deus é glorificado quando nos livra da morte, como muito mais ainda quando nos leva através da morte. Seja vivendo, seja morrendo, Paulo diz, estamos com Cristo e isso é que nos dá consolo, segurança. E isso é algo que deve nos encher o coração de alegria, de contentamento, de paz, de sossego. Se a gente focar nisso, que é o mais importante, a gente focar na bênção de Deus, quer vivamos, quer morramos, isso a gente vai conseguir superar esse momento de crise, de pavor, de medo, de angústia, se enchendo de coisas positivas, como eu coloquei lá no grupo, né? Esquecendo que o temor que nós temos, deixando de lado todas as notícias ruins e focando naquilo que é mais importante, abraçar os nossos filhos, amar as nossas esposas, viver momentos felizes, porque o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã sempre pertencem ao Senhor. Ele está sempre no absoluto controle de todas as coisas. Sempre foi assim. Não mudou nada. O controle de Deus foi o mesmo lá no Éden, quando muitos de nós pensávamos que depois da queda do homem, aquele fatídico momento lá da queda, é como se para alguns Deus não estava no controle da situação, Deus não viu que Adão ia pecar, porque assim o deixou. Né?
E aí alguns vão apelar para um tal de decreto permissivo, decreto descritivo de Deus e o decreto permissivo. Na verdade, isso são, na verdade, jargões que nem existem na Bíblia, na teologia. O decreto de Deus é único. E se ele decretou que um homem haveria de cair, porque ele decretou também que o Salvador do mundo nasceria da semente da mulher, e, consequentemente, a salvação vinha para aqueles que crescem em Jesus Cristo. Tudo já estava planejado por Deus, ele não foi pego de surpresa, não. Então, assim como no Éden, quem se desesperou foi um homem, quem correu, se escondeu, temeu a presença de Deus foi um homem. Mas Deus estava no controle de tudo. Desde o Éden até os dias de hoje, ele tem estado no controle de todas as coisas. E possamos invocar o Senhor no dia da angústia, que é isso que o verso 15 diz. Quando ele me invocar, eu quero concluir essa leitura, eu lhe responderei na sua angústia, estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. E fica essa palavra em nossos corações. Vamos louvar. Vamos louvar o Senhor com um cântico, com 2 cânticos. O primeiro dele é 163, digno de glória. Digno de glória. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, que grande és tu, maravilhas fazes. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Te adoramos, ó Senhor. Cantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. És tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
Faz-me chegar ao teu ninho, Senhor. Faz-me chegar ao teu ninho, Senhor. Faz-me chegar aos teus ninhos, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me beber, faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me Amém, meus irmãos. Que a graça de Deus seja conosco para que Ele nos faça viver na sua presença, da sua presença para a glória de Deus, todo o tempo. Tempos bons ou tempos difíceis, em todo tempo, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos mais uma vez a abrirem a palavra de Deus. E desta feita nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de Mateus, para a nossa também meditação nesta noite, antes de procedermos com as nossas orações. Antes de darmos o motivo da oração, os motivos, compartilhar com os irmãos. O texto que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, capítulo 8, e a partir do versículo 23, e o destaque eu quero dar no verso 27. Mateus 8, 23 ao 27. Mateus 8, 23 ao 27. E depois que entrou no barco, os seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram, despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. E ele lhe respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Destaque para o verso 27. Quem é este? A pergunta.
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, intercedendo pela palavra que Deus está colocando em nossos corações. Eu vou pedir para algum irmão desejar no seu coração fazer essa oração, levante a sua mão. Irmã Maria José. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, glorificado seja o teu nome, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar diante de Ti, te adorando, te louvando, engrandecendo o teu nome, lendo a tua palavra, que mal nenhum nos acontecerá, porque tu estás conosco. E nesse momento, ó Deus, nós dirigimos a Ti em oração e suplicando, Senhor, que Tu esteja a ouvir as nossas súplicas, nossos rogos, Senhor, mas que a resposta seja Tua, seja feita a Tua vontade, responde conforme o Teu querer, mas Tu conheces os nossos corações. Os nossos corações, muitas vezes, Senhor, não está descansado totalmente em Ti. Por isso, eu Te louvo e já Te agradeço, ó Deus. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus se vale dessa pergunta feita no verso 27, diante dos seus discípulos para lhes ensinar uma grande lição, uma grande verdade, dentro desse contexto que nós estamos aqui nesse texto que lemos. Esse texto é bem conhecido dos evangelhos, tanto Marcos, no capítulo 4, como Lucas, no capítulo 8, relatam essa grande tempestade. Esse foi um relato dos discípulos acerca desse evento que, de fato, serviu didaticamente para os discípulos, para ensinar alguma coisa. E Jesus, como sempre, se coloca nos lugares, exatamente nos lugares onde ele desejava trazer uma lição. Passo a passo, os discípulos foram seguindo a Jesus. Assim, chamados talmidins, que é a expressão hebraica para discípulos, que está no grego, esse que está no hebraico, essa expressão é uma expressão tipicamente hebreia. Talmidim significa discípulos. E o que se esperava dos discípulos de Jesus é que eles andassem com Jesus. Eles sempre estavam junto de Jesus em todas as ocasiões. E nesse contexto aqui não era diferente. Alguns dos seus discípulos estavam acompanhando os seus apóstolos. E ele ensina os seus discípulos com a autoridade da palavra, de forma muito prática. O ensino que nós temos aqui é o ensino da soberania de Deus, do controle de Deus e da sua providência. A doutrina da providência e da soberania de Deus estão claras nesse texto. E nos chama a atenção é que ele demonstra através dessa resposta que não veio com palavras. Jesus não sentou-se com seus discípulos de forma didática aqui, ele foi bastante prático. Era comum que Jesus, ao caminhar com os discípulos, ele escolhesse um local, debaixo de uma árvore, algumas pedras, uma sombra, e ali Jesus dava os seus ensinamentos. Por exemplo, no Sermão do Monte, conhecido como Sermão da Montanha, Jesus fez isso com os seus discípulos. Não era incomum ver um grupo de pessoas e ao redor dessas pessoas estava Jesus no centro delas, ensinando-os. Aqui algo diferente. Jesus entra no barco e os seus discípulos, diz o texto no verso 23, o seguiam. E é exatamente nesse contexto aqui, muito interessante, né? Em que os discípulos estavam aqui seguindo a Jesus, e assim era que se esperava desses talmidins, desses discípulos, que eles seguissem o Mestre. A primeira questão que ele nos ensina aqui é que um verdadeiro
servo de Jesus, e o servo de Deus deve fazer, é seguir o seu Senhor. Olha, irmãos, a primeira aplicação que eu tenho aqui, e é para a minha vida, e ainda não estou no contexto ainda da tempestade, propriamente dita, é que antes da tempestade, na bonança, quando tudo ia bem, os discípulos estavam com Jesus. Eles seguiam a Jesus. Eles não imaginavam que ao entrar naquele barco, haveria de ter uma grande tempestade, ao ponto de assombrarem-se e ficarem com medo. Os discípulos nem sequer imaginavam que isso ia acontecer. Mas uma lição que nos cabe aqui inicialmente é que aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus devem andar com ele e como ele. E o texto é muito claro. Os discípulos o seguiam. E subitamente, diz o verso 24, era comum que acontecesse naquela região, as tempestades vinham de forma muito abrupta. O tempo mudava rapidamente. E os ventos, e a chuva e a tempestade faziam com que essas coisas chegassem rapidamente e de forma muito abrupta, onde os discípulos não estavam preparados para um momento como aquele. E o texto nos diz no verso 24 que, ao subir no barco, os discípulos junto com Jesus, não demorou muito aquela paisagem, imaginam vocês, aquele sol brilhante, radiante. Imaginem a cena, o mar brilhando, as águas do mar refletindo o sol. De repente, tudo escureceu, a chuva e tempestade começa a cair, o mar começa a se agitar, as ondas, então, tentam sucumbir aquele navio, aquele barco, a pequena embarcação. E o texto diz que, ao levantar-se no mar tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Mas um fato interessante aqui, mais uma lição nós temos, é que Jesus, entretanto, diz o texto no verso 24, estava dormindo. O que é que essa expressão aqui, Jesus estava dormindo, tem a nos ensinar? Óbvio que aqui não estamos vendo um Jesus que está apático à tempestade. A lição aqui não é um Jesus que está de forma irresponsável dormindo enquanto os discípulos estão lutando pela vida. Não era isso que estava acontecendo. Com certeza não era isso. E com certeza não é isso que está acontecendo agora conosco. Com certeza não é isso que está acontecendo nesse momento. Nós estamos vivendo as nossas próprias tempestades. A Covid-19 é uma grande tempestade continental que ultrapassou os limites de apenas um país e atingiu todos os continentes do mundo. Nós estamos num momento de grande e terrível pandemia. Talvez o pior para o Brasil, pelo menos para nós. Uma segunda e terrível onda. E nós estamos, sim, à semelhança dos discípulos com medo. Por mais que nós dissemos que não temos medo, por mais que afirmemos que nós temos fé, e temos que afirmar, por mais que neguemos, existe no fundo, algum receio, algum medo, algum ressentimento, algum sentimento. Ainda que haja paz, e isso é absolutamente natural, porque os discípulos também sentiram medo. Diz o verso 25, que os discípulos se aproximaram e despertaram Jesus, dizendo: salva-nos, Senhor, porque vamos morrer. Óbvio, irmãos, existe medo e pavor. E ainda existe uma terceira classe, que é o conhecido pânico, que ainda é pior do que o medo racional. É o medo irracional que gera o pavor e, consequentemente, o pânico e o desespero. É lógico que os discípulos passaram para um plano maior. O medo deles se tornou pavor e eles entraram em pânico, eles ficaram descontrolados, eles estavam de forma irracional. Um medo completamente irracional, porque Jesus estava com ele no barco. Eles podiam muito bem inferir que, ao ter Jesus no barco, eles não iam morrer. Eles podiam pensar, imaginar, inferir
se eles parassem para pensar um pouco e respirar, que Jesus, ele, o Mestre, o Senhor, Deus, estava com eles no momento da tempestade. E como é que eles iam sucumbir? E como é que eles iam morrer naquele momento se Deus estava com eles? Se Deus estava protegendo eles? Jesus estava dormindo. E o dormir de Jesus demonstra segurança, paz, sossego. Irmãos, nós não podemos agir como os discípulos agiram, é verdade. Nós não podemos entrar em pânico. Era natural que os discípulos ficassem assustados? Sim, quem não está? É natural que os discípulos ficassem com medo? Sim, quem nunca fica? Quem não ficou? E natural quando alguém de perto, tão perto da gente, é levado de forma tão abrupta e rápida e tão letal? É natural. Não tenha vergonha de ter medo. Agora sim, tenha vergonha de, no momento do medo, agir de forma irracional, como os discípulos agiram. Eles simplesmente ficaram em pânico, entraram em pânico e gritaram desesperadamente, acordaram Jesus gritando. Tudo indica, o leva-texto nos indica a dizer que eles gritaram desesperados. Eles entraram em pânico. E é tudo que a gente não pode entrar agora nesse momento. O mundo pode entrar em pânico. Os ímpios, aliás, devem entrar em pânico. E é natural, sim, aceitável, sim, que eles entrem em pânico. Nós não. Natural que os seus líderes, os seus pastores, os seus presbíteros, como homens que são, tenham, sim, os seus momentos de fraqueza. Mas que entrem em pânico, não, jamais. Não é natural que aquele que está com o rebanho, ao ver o lobo atacar o rebanho, por exemplo, imagine se ele entra em pânico, ele joga o cajado para cima e sai correndo. As suas ovelhas irão sucumbir, irão morrer. Então, o que se espera de nós, líderes, nesse momento, é que tenhamos calma. E confessemos, sim, naturalmente, diante dos irmãos, as nossas fraquezas, como homens que somos, nas nossas limitações, os nossos temores, os nossos receios, mas pânico jamais. Mas os discípulos entraram em pânico. Aqueles que viram tantas coisas Jesus fazer, coisas que nós não sequer imaginamos, tantos milagres, tantos eventos, tantas vivências, eles estavam agora como se Jesus não estivesse com eles. E aí Jesus os censura de forma muito temerária. O texto diz no verso 26 que Jesus os repreendeu. Uma versão diz que ele lhes repreendeu. A versão Almeida corrigida, Almeida, século 21, diz que ele respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Naquele momento, aquelas pessoas estavam demonstrando não incredulidade total. Não, elas não estavam demonstrando incredulidade. Não estavam sendo céticas, não. Mas elas estavam demonstrando uma fé muito pequena. Uma fé que não era compatível com as suas crenças. Muitas vezes, irmãos, confundimos fé com crenças. E sentimos culpados se temos dúvidas, quando temos as nossas crenças abaladas. Nos sentimos constrangidos quando não conseguimos explicar as nossas convicções de forma racional. Os discípulos não conseguiam explicar como é que Jesus repreendeu o mar e tudo voltou ao normal. Nossas convicções racionais, muitas vezes, nos levam a momentos de dúvidas, de constrangimentos pessoais. Ou não conseguimos explicar os milagres que nos acontecem. É natural, é verdade. Mas nos esquecemos de que o Evangelho de Jesus não é uma questão de crenças. O Evangelho do Senhor, a mensagem de Deus, e a mensagem do Evangelho, não é simplesmente um compêndio de crenças em que nós simplesmente acreditamos. É muito mais que isso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma questão de fé e de prática.
Portanto, faltava um pouco mais de prática aqui. E o que aconteceu com os discípulos foi isso. O relacionamento pessoal com Jesus afeta essencialmente a nossa postura de vida, a nossa confiança em seu poder e a sua autoridade. O que aconteceu com os discípulos foi exatamente isso. O relacionamento pessoal que eles tinham com Jesus era algo que não deveria abalar a confiança deles no poder e na autoridade de Jesus. No entanto, eles não se posicionaram assim. Eles duvidaram. Eles chegaram a ter uma fé menor do que aquela compatível com a vivência que eles tiveram com Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que a fé deles não era compatível com aquilo que eles conheciam de Jesus. A fé que eles estavam ali desenvolvendo, que era tão pequena, não era compatível com a crença naquele que estava com eles o tempo todo, os livrando de todo mal. Aquele que comeu com eles, aquele que viveu com eles. Não é possível, meus irmãos, que nós, crentes maduros, é até natural, né, que um crente, um novo convertido, ou alguém novo na fé, na igreja, tenha um temor absolutamente desesperado e entre em pânico e perca realmente, em alguns momentos, essa sua fé em Deus. É natural de um recém-convertido. Mas nós que somos amadurecidos na fé, pelo tempo que conhecemos a Jesus, pela vivência que temos com Ele, não é natural. E talvez essa repreensão de Jesus seja muito, muito contundente para muitos crentes no dia de hoje. E até necessária. É fato que Jesus viesse no dia de hoje, e junto conosco, vivendo na Terra, um momento como esse de pandemia, talvez ele dissesse para nós, e alguns de nós, que estão entrando em pânico, estão morrendo de medo de morrer, e dissessem: por que temeis, homens e mulheres de pequena fé? Você já imaginou Jesus em nossos dias, entrando em nossas casas, com pessoas que não têm a coragem sequer de saírem para levar um sol, para tomar um sol, com tanto medo que estão, tão apavorados que estão, que não conseguem sequer ir na frente de casa e respirar um ar, porque acham que vão ser contaminados? Isso é pânico. E isso certamente não agrada a Deus. Deus não quer isso de nós. E é óbvio, se tivermos equilíbrio, e se os irmãos entenderem o que eu estou falando aqui, eu não estou mandando ninguém ser irresponsável. É preciso a gente, às vezes, reafirmar isso. É muito triste ter que reafirmar isso, porque muitas vezes as pessoas fazem uma leitura equivocada daquilo que falamos. Não é isso que eu estou dizendo. Saiam por aí, aglomerem-se, não usem máscara, fiquem visitando uns aos outros, sejam irresponsáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que corram o mínimo de risco para pelo menos viverem as vossas vidas de forma que agradem a Deus. Porque o pânico que alguns, desde o início dessa pandemia, a postura de pânico que alguns assumiram desde o início da pandemia, certamente deveriam ouvir de Jesus, porque temeis, homem de pequena fé. Porque, meu irmão, o fato de ficar em casa ou sair não vai nos livrar de sermos contaminados. Tem gente que foi contaminado por uma visita de uma única pessoa em sua casa, e toda a família foi contaminada. Pela misericórdia de Deus, irmãos, eu estava testemunhando isso com meu irmão hoje, conversando com ele hoje. Perguntei como ele estava e aconselhei que continuasse se cuidando por conta do nosso primo que morreu. E conversando com ele me disse que está bem. E conversando com ele, eu disse: meu irmão, você sabe que Deus se apiedou de mim e da minha família? Porque ele esteve aqui em casa, vocês já sabem disso. Ele esteve aqui em casa, comeu conosco, jantou, passou um tempo, nos abraçou, beijou meu filho, brincou com ele. E se pegamos e não desenvolvemos, não sei. Fizemos os 2 exames que detectariam e não detectou, mas isso não é conclusivo. O que eu sei, meus irmãos,
é que Deus me livrou desse mal, que me visitou em minha casa. Eu não precisei sair, eu não precisei ser irresponsável, eu não precisei me arriscar. Eu podia ter contraído simplesmente tendo ficado em casa, e Deus me livrou. Se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar, onde quer que eu esteja. Os discípulos não podiam entrar naquele momento em pânico. Mas Jesus se apiedou deles, e Ele vai se apiedar de todos aqueles que estão entrando em pânico. Não sei quando, porque parece-nos algo que está querendo nos ensinar uma lição. Ano passado, exatamente, irmãos, no mês de março, aconteceu o início da pandemia, e início de março, final de março, início de abril, foi o pico, e a coisa só aumentava. Exatamente um ano depois, início de março, meio de março, final de abril, os números são altíssimos, assombrosos, e mais uma vez a tempestade da Covid nos assombra. E Jesus nos livrou durante todo o ano 2020. Jesus nos livrou desse mal. O que vai acontecer em 2021? Deus o sabe. Pelo menos nós temos mais esperanças, né? Pelo menos nós temos mais paciência estudando melhor esse vírus. Pelo menos, apesar da comprovação de eficácia ainda das vacinas, nós temos muitas dúvidas. Sabemos que nem todos vão reagir positivamente a isso, essa resposta imunológica. Ainda muitos tratamentos estão sendo explorados e estudados, ainda medicamentos ainda aperfeiçoados. Há muito caminho pela frente. Há muita coisa ainda para se ver. Mas uma coisa eu sei, e se Jesus usar do mesmo poder que ele usou aqui para acalmar os ventos e o mar, nós vamos ficar igualmente como os discípulos ficaram, se perguntando, verso 27. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha, irmãos, até nessa pergunta você vê como eles estavam com a sua fé fraca. Quem é este? Eles conheciam Jesus Cristo. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Criador dos céus e da terra. Esse é aquele que estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Esse é o Todo-Poderoso. Esse é o que diz para o aleijado: levanta-te e anda. Esse é aquele que diz para o cego: enxerga. Esse é que disse para o leproso: seja limpo. Esse é Jesus. Como é que os discípulos perguntam isso para ele? Quem é este? Como é que eles não sabiam quem era Jesus? Como é, irmãos? É uma pergunta intrigante, mas que nos demonstra cada vez mais o fato de que Jesus estava repreendendo eles por causa da sua falta de fé, ou sua pequena fé, melhor dizendo. Não a sua total falta de fé, mas a sua fé pequena em Deus. Irmão, só há uma forma de alimentar a nossa fé, só uma forma de aumentar a nossa fé em Jesus. E eu quero concluir dizendo, é conhecendo a Jesus e prosseguindo em conhecê-lo melhor. Meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, vocês, irmãos da Igreja do Cabo, vocês podem dizer que conhecem Jesus? Vocês viveram esses, sei lá, um ano, que aqui tem gente que chegou agora, mas não é nova convertida, que já tem a sua fé fortalecida há muitos anos. Quantos anos você tem de vivência com Cristo? Eu não estou falando de tempo de conversão. Eu não estou falando de tempo de novo nascimento. Eu estou falando de tempo realmente de experiência com Cristo. Quanto tempo você conhece? Não só o quanto tempo, isso não é importante. Porque às vezes você pode conhecê-lo 20 anos. Mas o quanto você o conhece aqui importa. Eu quero reformular minha pergunta. Eu quero dizer para você, meu irmão, o quanto você conhece esse Jesus. É suficiente esse conhecimento que você tem para que nesse momento você não entre em pânico, para que nesse momento você viva glorificando a Deus, para que nesse momento você possa passar força para quem está fraco, para que nesse momento você possa
transferir para as pessoas a paz que excede todo entendimento? Eis a pergunta, meus irmãos. Que Deus nos ajude a responder essa pergunta. E que nós não pensamos, não falemos como os discípulos. Aqui nós não temos um exemplo positivo. A didática aqui dos discípulos não é uma didática que a gente deve imitar. Pelo contrário, a gente deve imitar aquilo que Cristo ensinou. Jesus disse, por que temeis, homem de pequena fé? E aí ele repreendeu os ventos, o mar e a grande tempestade, e houve calmaria. Irmãos, quem vai repreender esse mal é Jesus Cristo. Quem vai frear esse mal é Jesus Cristo. E eu já disse e vou repetir, não vou me cansar de dizer. Eu não vou me cansar de dizer. Quando, como Ele quiser. Não adianta os homens fazerem nada. Inútil será tudo que você vê aí. Vacina, tratamento, distanciamento, nada disso vai ser eficaz. Mais do que a vontade soberana da palavra de Deus. E acalma a tempestade do mal. Quando Ele quiser acalmar essa praga, quando Ele quiser acalmar esse mal, que tem feito pessoas chorarem, crentes diminuírem a fé, quando Ele cessar de exercer esse juízo sobre a humanidade, Ele vai repreender esse mal, meu irmão. E de um jeito ou de outro, Ele vai diminuir e até cessar no nome de Jesus, se for a vontade de Deus. Agora, nossa oração é, Senhor, aumenta a nossa fé. Não é para a gente pedir para simplesmente acabar por acabar, não. Irmãos, tem certas coisas que acontecem na vida para que a gente possa exercer a fé. Porque se eu estivesse naquele barco, talvez eu tivesse mais medo do que eu estou do vírus do Covid-19. É muito fácil a gente dizer algo quando a gente está fora do barco. Não é? Mas a gente está rico, pobre, todos estão debaixo do mesmo barco, estão dentro do mesmo barco, aliás, que é o Covid-19. A tempestade está batendo em todo mundo, não tem ninguém que escape desse momento de terror. Pavoroso, horroroso, terrível, tempos difíceis, tenebrosos, é verdade. Mas uma coisa eu lhes digo, Senhor, lhes digo e reafirmo, nós precisamos aumentar a nossa fé em Deus. Como, pastor? Lendo a Bíblia, orando, pedindo ao Senhor forças, alimentando-se com o Salmo 91, é o salmo da minha vida. Tem sido o salmo da minha vida. Salmo 121 tem sido o salmo da minha vida. Nos momentos difíceis, quando apertar, porque aperta. E outra coisa, aí vai uma dica. Isso aqui não tem nada a ver com o ensinamento bíblico, é só uma dica de convivência. Acerque-se de coisas boas. Já está comprovado. Postei um vídeo aí no grupo da igreja. Quem assistiu o vídeo curto, eu vou pregar aquele estudo completo, eu não achei ainda na internet, se eu achar eu vou postar lá. Mas, isso sou eu. Não é a minha área, eu trato da alma. Mas os especialistas, os médicos, psiquiatras, todos aqueles que trabalham a questão comportamental e mental, afirmam unanimemente. E quando nós estamos felizes, nós aumentamos a imunidade. Sabe essa vitamina C que você toma no suco de laranja? Sabe a alimentação saudável? Sabe o exercício físico que a gente faz? Sabe aquela dormir às 8 horas para descansar o corpo, para fortalecer o sistema imune? Deus fez tudo perfeito. Nosso corpo é perfeito, irmãos. E o remédio do nosso corpo, além da vacina, de tudo, sabe o que a vacina é? Um estimulante do sistema imunológico, para quem não sabe. A vacina só aciona aquilo que Deus criou em nós e chamou de sistema imunológico, as células do bem, os soldados do nosso corpo que combatem qualquer vírus. Sabe quando esses soldados ficam fortes? Quando o nosso sistema imune está fortalecido. Então, olha, se alimente bem, comida saudável, durma bem,
Exercite seu corpo, exercício físico. E vou dar uma dica muito boa. Sorria. Compartilhe coisas felizes, alegres. Né? Jogue Xbox. Né, coração? Se alegrem, sorriam. A Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia nos ensina. O provérbio diz que aquele que aformoseia o seu rosto, ele alivia os seus males. Se alimente de coisa boa, desliga essa porcaria dessa televisão, principalmente o Jornal Nacional, que só vai dar números de mortos, que só vai assombrar mais ainda você. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai brincar, vai sorrir, vai beijar seu filho, vai abraçar seu filho, seu neto, seu irmão, seu primo, sei lá quem for com quem você convive. Se alegre, brinque, faça comida gostosa, sorria, viva. Viva enquanto há vida, a esperança. Não se tranque no quarto e vá lá se desesperar, chorar, porque isso não vai resolver. Você vai baixar essa imunidade. O sistema imunológico vai ficar fragilizado. E se você contraí-la, você vai ter a forma mais grave, com certeza. Então, não são só dicas pessoais, irmãos. Nós temos a fé que é maior do que tudo isso. Mas essas dicas são importantes também para que o povo de Deus tenha saúde mental nesse momento, irmãos. Porque a gente precisa de saúde mental e espiritual. Mas se a gente entrar em pânico, se desesperar, não vai ajudar em nada. Nós vamos perder o ar, tendo muito de ar para respirar. Sem estar doente, nós vamos pensar que estamos doentes. Vai acontecer uma rinite alérgica para quem tem, sabe como é que é. Já vai pensar que está com Covid. Eu quero encerrar uma oração ao Senhor, pedindo, rogando ao Senhor, primeiro. Depois vamos passar para o momento dos pedidos de oração, mas encerrar esse momento de meditação, pedindo ao Senhor que nos dê mais fé. Agora, irmãos, lembre-se, quando eu peço fé, eu tenho que entender que para que o Senhor me dê mais fé, Ele vai me dar mais tempestade. Você está disposto a pedir isso? Porque como é que Jesus aumentou a fé dos discípulos? Levando eles para o alto mar e fazendo-os passar por tempestade. Então, meu irmão, se eu estou pedindo mais fé, eu estou pedindo mais tempestade. Bom, se você não tem essa disposição de orar assim, então peça a graça ao Senhor. Não precisa me acompanhar nessa oração, não. Pense bem no que você vai pedir. Vamos orar? Depois vocês vão colocar os motivos de oração. Oremos. Senhor, nos agradecemos ao Senhor pela tua graça que tem sido derramada sobre nós, o teu favor imerecido, a tua bondade, que tem sido a razão de nós estarmos de pé. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que não cai, de fato não cairá, um fio de cabelo sem que não haja a permissão do Senhor. Mas como compreender isto? Senhor, significa dizer que nós somos imbatíveis, que nós somos imunes à dor, ao sofrimento e às doenças. Não é isso. Nós somos tão frágeis e tão suscetíveis a tudo isso, Senhor. E é por reconhecer que somos frágeis, suscetíveis a essas doenças, a esses males, é que nós nos colocamos à tua mercê diante da tua misericórdia, Senhor, sabendo, Senhor, que tudo que podemos fazer para escaparmos, nós vamos fazer. Nós não vamos ser irresponsáveis, nós não vamos ter nutrir um espírito negacionista, e não reconhecer a letalidade, a gravidade do momento, Senhor. Nós não vamos alimentar o espírito rebelde, jamais nos rebelarmos, não vamos agir com imprudência, de forma irracional, não vamos levar esse momento de crise, não vamos transferi-lo, Pai, para a questão da nação. Nós não vamos fazer isso, Senhor. Nós não podemos fazer isso, nós somos cristãos. Nós entendemos as crises do lugar de cada uma delas, Senhor. A crise na saúde mundial, a crise financeira,
crise moral, ética e política. Tudo isso tem o seu lugar. Nós não vamos misturar nada disso, Senhor. Nós somos servos do Senhor e reconhecemos que nosso lugar nesses momentos é um lugar de oração, um lugar de dobramos o joelho. É onde, no altar do Senhor, reconhecemos as nossas fraquezas, mas nós não vamos berrar como os discípulos berraram, gritaram desesperados. Nós vamos clamar ao Senhor de joelhos, pedindo misericórdia por causa da nossa fé, quando ela é pouca, Senhor. Sim, nos envergonhando, Senhor, de entrar em pânico, como o mundo está em pânico. Não, Senhor, não deixe que a gente entre em pânico, Senhor. Os teus servos vivam, se alegrem, fortaleçam as suas almas, e se encham de coisas boas e vitais para a vida. Que não deixe que o pânico tome conta de suas almas, que o pavor lhes assombre e lhes tire do rosto a alegria da salvação. Entre em cada lar nesta hora, Senhor. Até mesmo daqueles que têm as suas famílias enlutadas. Consola, Senhor. E assim te peço, Pai, que apesar de tudo isso, nos dê motivos suficientes para nos alegrarmos, Senhor. Pois é isso que nós te pedimos, Pai. Perdoa se a nossa fé tem sido pequena nesse momento de tempestade. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para agora os pedidos de oração. É Josiane. Irmã Josiane. Pode falar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estão me ouvindo? Amém. Venho pedir oração hoje por uma colega, professora, perdeu a mãe semana passada e está passando por um momento muito difícil, né? Como a gente sabe, o momento do luto é muito doloroso. E tem tudo a ver com o que o pastor falou, essa questão da gente manter nosso equilíbrio, se alimentar de coisas boas, porque a mãe dela entrou em pânico e ela faleceu de infarto. Então, quando ela foi para o hospital, ela ficou muito nervosa. Aí a Covid deu negativo, mas, assim, ela infartou, né? Então, faleceu pelo pânico, pelo desespero. Aí eu peço oração por Yara. Yara. Né? Isso, professor. Obrigada. Obrigado por compartilhar essa dor. Apesar da dor, a gente aprendeu, né? Tudo a ver com o que eu falei, gente, meu Deus. Deve ter vivido, mas o pânico levou um infarto. Veja que a coisa é muito séria. Vamos orar. Yara. O nome da mãe é Yara ou é o nome da filha? Você está pedindo pela filha, né? Obviamente. Isso, pela filha. Né? A mãe faleceu, o nome da professora é Yara, o nome da filha. Certo. Obrigado. Mais alguém? Ô, pastor, eu gostaria de pedir oração, que nós continuamos a orar, né? Continuássemos. Porque o governo agora vai abrir, né? E ele vai abrir total. Mas que possamos ter também muita responsabilidade aonde quer que nós possamos ir e vir. A escola vai abrir e outros lugares também. Viu? Então, a minha oração é que possamos ter, sabe, esse momento, né? Eu sei que a gente está tudo correto, tudo perfeito, mas que possamos estar orando e vigiando, porque os tempos estão maus. E como o Senhor falou, só o Senhor para extinguir esse mal. Só Deus, mais ninguém. Amém? Amém. Alguém mais? Levanta a mão. Eu não estou vendo. O microfone está fechado. Eu novamente. Eu peço oração também pela mãe de uma coleguinha de escola do meu filho. O nome dela é Perpétua. Foi colocada até no grupo da escola, acho que há uns 2 dias atrás, e João me lembrou agora. Perpétua está entubada, está muito mal, então vamos pedir oração também aqui. Para que Deus mude o quadro, que mude a situação dela. Yara e Perpétua. Perpétua.
Yara está mal. Ok, obrigado, Josiane. Quem está levantando a mão aí parece que é a irmã Eunice, né? Laércio Eunice. Veja isso aí. Ô, pastor, nós estamos aqui já em oração e queria também pedir ajuda aos irmãos, porque um sobrinho de Tonha está com Covid também, internado na UTI. E a gente está sabendo que a esposa dele também está com Covid, os dois filhos, um de 11, outro de 8, tudo com Covid, e ele está internado na UTI. Aí, Tonha, essa semana foi um desespero ontem quando ela soube, né? E a palavra de ordem é essa, é orar, orar e esperar pela vontade de Deus, né? Mas é uma família que se encontra nesse problema de Covid. Mas o Marcelo, que é o cabeça, ele está internado na UTI. Deixa só para não esquecer o nome. A gente já viu aqui Yara Perpétua, que é a professora de Marcelo. Pepe, e Marcelo. Só para não. Pronto. Mais alguém? Ou levanta a mãozinha digital, ou virtual, faz assim. Se não há mais pedidos, também tem motivo de agradecimento, viu, irmãos? Muita gente que foi curado, viu? Muita gente, mesmo da igreja, mesmo em muitos casos, da minha família também. Nós tivemos esse caso desse meu primo, mas a maioria, de gente idosa, viu? Muito idosa já, que por um milagre. Não, olha, irmãos, esse vírus ele é muito seletivo. Ele não escolhe. A gente leva de um jovem saudável e não leva uma senhora já com uma idade avançada, com diabetes, com pressão alta. E eu fiquei sabendo de um caso, eu não vou relatar por conta de uma questão ética, mas uma irmã que tinha um problema autoimune que foi diagnosticada com Covid e venceu sem nenhum problema, assintomático. Olha, o que eu posso dizer diante disso, senão um milagre? Né? Então, assim, Deus tem sido manifestado também no meio dessas coisas para que a gente creia que realmente só Ele. Viu? Porque o caso dessa irmã era terrível, mas Deus livrou, assim como tem livrado muita gente. Eu quero começar fazendo o seguinte: vamos orar com os irmãos, e eu não vou pedir para que ninguém assim ore, vou deixar aberto. Vamos fazer aqui umas 3 orações e eu encerrarei com a 4ª oração. Então, todos os microfones, se ficarem abertos, aí eu vou pedir para a Josi dar uma controlada naqueles que, se você quiser orar, você levanta a mãozinha, acho que a gente fez assim da outra vez, funcionou. Ou para ela abrir o microfone. Ou você levanta a mão virtualmente, para que a gente possa saber quem vai orar. 3 orações espontâneas aqui. Tá? E a terceira e última a gente encerra. Eu vou encerrar. Os irmãos podem orar daí, e a gente vai orar daqui. Deus, Pai que está no céu, graças te damos, meu Deus, por esse momento de adoração, de louvor e de gratidão, Senhor, a Ti. Mais uma vez, estarmos prostrados espiritualmente diante de Ti, para buscar, Senhor, a Tua face, para aprender um pouco mais de Ti e alimentar os nossos corações, Senhor. A nossa alma precisa, carece do Teus cuidados santos. Cada um de nós, meu Deus, precisamos da Tua presença santa, do Teu conselho para conosco, Senhor.
porque nós não podemos viver fora do braseiro, fora, afastado, distante. Então, essa comunhão nos faz bem. Alegra a nossa alma, Senhor, de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa tanta e feliz oportunidade de estarmos aqui, buscando a tua face e rogando por esses que precisam. Nesse instante eu te peço que o Senhor sare a nossa terra, o nosso país, nosso estado, nosso município, Senhor, possa estar conduzindo essas pessoas. Como o Nenê falou agora, vai ficar liberado, as pessoas ficam à vontade, podem sair da linha e termos um prejuízo maior. Que Deus conduza o pensamento de cada um de nós e de muitos que estão aí não levando a sério, meu Deus. Sempre com o teu povo na face da terra, com os membros da nossa igreja, sempre com os ministros da nossa igreja, e os diáconos, os pastores, que todos possam receber a graça preciosa de Deus sobre cada um deles. Deus. Também conosco, cada membro da nossa família, e nós possamos viver intensamente, como diz a tua palavra, meu Deus. Salmo 91 nos assegura. Mas para isso nós precisamos cada vez mais ter a fé redobrada em ti, Senhor. Nos abençoa, Senhor, que seremos abençoados. É o nosso amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos. Amém. Amém. Mais um irmão, por favor. Oremos. Santo, santo, santo és tu, Senhor, Deus do céu e da terra. Só tu, Senhor Deus, é o único Criador de nosso planeta, de nossas vidas, ó Pai. Em ti, ó Deus, depositamos, Senhor Deus, toda a nossa confiança, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que nós somos o barro, e tu és o oleiro, ó Deus. Tu sabes o que é que faz, e nós nem sabemos o que pedir, ó Deus. Toma a frente, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Nós sentimos muito, ó Pai, porque nossos amigos, Senhor Deus, nossos familiares estão partindo, Senhor Deus. E o que é pior, ó Pai, eles estão partindo sem Cristo, Senhor Deus. Sem conhecer a Ti, ó Deus. Que misericórdia, Pai. Dessa imensidão de pessoas, Senhor. Essa multidão, ó Pai, está indo sem Te conhecer. Que misericórdia, Deus. E muitos de nós, Senhor Deus, dizemos que somos crentes, Senhor Deus, precisamos, Senhor Deus, olhar para nós mais vezes, Senhor Deus, mais claramente. Precisamos, Senhor Deus, trabalhar mais na tua igreja. Precisamos, Senhor Deus, ter mais compromisso com a tua casa, Senhor Deus. Precisamos nos amar mais. Precisamos participar mais dos trabalhos da nossa igreja, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescer mais e mais no teu evangelho, Senhor Deus. Só assim, Senhor Deus, nós poderemos, Senhor Deus, verdadeiramente dizer que nós estamos crentes. Precisamos deixar, Senhor Deus, que o Senhor Deus é quem vai escolher, não nós que estamos aqui nos oferecendo. Precisamos de Ti, ó Deus, e como precisamos. Assim nós te agradecemos, ó Deus maravilhoso, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por estar agora aqui junto nesse momento, Pai querido, unidos com os irmãos. Pai amado, Pai bondoso, nós te agradecemos por esse momento de grande aprendizado, de grande fortalecimento, Senhor, nossa fé, Senhor.
Vem, Senhor Deus, em nossas casas. Vai, Senhor Deus, visitando nesse momento a cada família que estão passando, Pai amado, por esse momento de tristeza, muitos estão perdendo seus entes queridos por conta dessa doença, Senhor. E que nós sabemos que só vai parar, só vai cessar quando o Senhor quiser. Então, Senhor, enquanto isso, Pai querido, vai tendo misericórdia do teu escolhido, vai tendo misericórdia dos teus filhos, das nossas famílias, Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, por estar vivendo, porque o Senhor tem nos livrado cada dia, cada instante, cada segundo, Senhor. Estamos felizes por isso, Pai. Eu só tenho que e pedir ao Senhor que o Senhor esteja cuidando desse teu povo, Pai amado. Que o Senhor tenha misericórdia desse mundo. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, te rogamos tua graça sobre a vida de todos os teus servos aqui conosco, que estão participando dessa live, Senhor, dessa reunião virtual de oração. Sim, Senhor, impedidos por conta deste vírus terrível, de estarmos juntos. Senhor, tu sabes como isso nos machuca, Senhor. Tu sabes, para aqueles que de fato amam, estar em comunhão com o teu povo na igreja, na casa de Deus, como isso nos machuca, como isso nos fere, Senhor, como isso dói. Mas tu, Senhor, tem cuidado de nós, muito mais que os homens. Nós não confiamos nos homens, nós confiamos em ti. Não são os decretos dos homens que nos garantem nada, somente tu, Senhor, é que nos garante a vida eterna. E nós esperamos somente em ti, Pai. Porque nós estamos nesse instante, Senhor, mais do que nunca, dependendo, Senhor, de ti. Assim como no ano passado, ainda mais agora, nos parece que a situação é ainda mais grave. Queremos rogar por cada família enlutada, Senhor. Queremos te rogar pela Yara, Senhor. Deus tem misericórdia de toda a sua família que perdeu, ó Pai, entes queridos. Semelhantemente, Pai, te peço por Perpétua, professora Perpétua, que se encontra enferma, em estado grave, Senhor. Senhor, visita aquele leito de hospital, dentro de tantos e milhares e centenas de milhões que estão nesta hora em leito de hospital. E faz um milagre, Senhor. Faz um milagre na vida de Perpétua, se for da tua vontade. Que rogo, Senhor, da mesma forma, por mais um nome aqui, Senhor. E muitas vezes, ó Pai, as mídias divulgam como se fossem números. Não são pessoas. Um nome, sobrenome, uma vida, de familiares, que dependem da graça de Deus para viver, Senhor. Estão lutando pela vida, eu peço pela vida de Marcelo, que também está na UTI. Sobrinho da irmã Antônia, tem misericórdia de toda a sua família. Visita, Senhor, o tio Diácono Ricardo, que também nos pediu oração, que está na UTI também, Pai. E tantos outros. Te peço misericórdia, Senhor. E até te peço, Senhor, em nome de Jesus, em favor daqueles que ainda estão se recuperando, graças a Deus. E te peço, Senhor, em favor daqueles que possivelmente vão se contaminar por causa das suas irresponsabilidades. Quanto a estes, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, que faz eles terem prudência. Coloca, Senhor, maturidade na cabeça dessas pessoas, para não brincarem com a morte. Peço misericórdia, Senhor, porque não podemos jamais termos esse poder de mudar a mente das pessoas.
Nós só queremos a tua graça, Senhor, para que suportemos tudo isso. Nós que fazemos o nosso dever, e temos tentado minimizar o impacto dessa pandemia, e temos feito todo o dever de casa necessário, somos impactados diretamente com as restrições. E muitas vezes, Senhor, nos esquecemos dos que precisam sair para trabalhar, para ganhar o pão. Esses não têm a opção de ficar em casa. E, Senhor, muitas vezes nos esquecemos também que a solução não vai ser imediata e absolutamente não vai ser essa, Senhor. Não é falindo os comerciantes pequenos que nós vamos resolver esse grande problema, esse grande mal. Mas, infelizmente, são esses que têm sofrido mais. Misericórdia, Pai, daquele comerciante que tem um pequeno comércio que vive dele para a sua subsistência, sua vida. Peço misericórdia, Senhor. Dá sabedoria aos nossos governantes. E lhes dê também, Senhor, o teu temor, para que eles tenham piedade do povo que está morrendo, Senhor. Tragam mais vacinas, tratamentos, que abram e permaneçam abertas as UTIs, os hospitais de campanhas, porque não nos vai, ó Pai, não é racional para nós, pelo menos para mim, compreender como é que se fecha os hospitais, como se a pandemia tivesse acabado, Senhor. Todo investimento que se fez fica perdido, Senhor. E o povo continua desassistido, sem um lugar para ser atendido. Muitos têm morrido por falta de leito. Essa é a verdade que muitas mídias não divulgam. Não é culpa do povo somente, Senhor. É culpa dos nossos governantes. Então, Senhor, seja Deus de justiça também quanto a isto. O Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo os que estão usando de politicagem nojenta. O Senhor está vendo tudo isso. Faz justiça, Senhor. Para esses que, em nome do poder, estão deixando o povo morrer de fome, de doença. Que a lição que eles aprendam, Senhor, a respeitar aos seus eleitores, aos contribuintes, as pessoas que nesse país sustentam esse país com o seu trabalho, com a força do seu trabalho. Tenha misericórdia desses, Senhor. E todos nós, ó Pai, te pedimos que somos afetados diretamente, impactados diretamente por isto. Essa eu te peço, Pai, mas dê-nos a sabedoria como conselho dessa igreja, para decisões que vamos ter que tomar para o bem do teu povo, Senhor. Ainda que sejam decisões duras demais para tomar, mas que seja para o bem do teu povo, Pai. Pois é isso que nós te pedimos, te agradecemos por todo o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, forças que nós somos mais que vencedores em Cristo. E lembrando que a partir da quinta-feira, né, nós já estamos teoricamente com a permissão do Estado para nos reunir. O que vai mudar? Nós só vamos estar mais atentos e mais cuidadosos na saída e na entrada da igreja. Eu vou pedir até, já adiantando para o diácono Carlos e os diáconos da igreja, que estejam mais atentos à questão da nossa higiene. Nós só vamos fazer mais ainda a nossa parte, tá? Não é fato que nem todos vão estar lá. Nós estamos dentro do decreto que prescreve 30% do número de pessoas na igreja, e a gente nunca passou disso, graças a Deus, ou no máximo 100, mas nunca aconteceu isso desde a pandemia, nunca chegamos a sequer 100 pessoas naquela igreja, nem sequer 50 pessoas desde a pandemia. Então nós estamos dentro do decreto, estamos certos, estamos seguros, não tenho medo de quinta-feira aí, se vocês estiverem dentro daquilo que a gente está dentro do correto, usando máscara, distanciando, evitando os cumprimentos, né, que a gente faz lá no final.
porque essa cepa é mais contagiosa, sim. Então, nós vamos manter. Quinta-feira a gente vai estar lá na igreja, está aberto, até às 8 horas, de 7 às 8. E eu espero que aqueles que puderem vir, que tiverem em paz, com as consciências tranquilas, fiquem à vontade também. Se não desejarem ir, quero deixar bem claro aqui para vocês, tá certo? Tudo o que nós vamos fazer é para o bem de vocês, nossas decisões. Quinta-feira nós vamos estar dentro do decreto, de 7 às 8. Encerramos a nossa reunião de doutrina. Vai ser breve. Tá? Vai ser aquela mesma continuidade que vamos dar, né? Reunião de oração com a meditação. Vamos seguir a mesma sequência. E domingo nós estamos resolvendo aí com o conselho. Nós estamos praticamente já decididos, vamos fechar alguns pontos aqui em relação ao domingo. Vamos ter só uma celebração, uma só. Por conta do decreto, não teríamos como fazer duas, porque o horário fica até 17 horas. Só para os irmãos saberem que está no decreto. O decreto prescreve de 5 da manhã até às 17 horas. Então, o culto começaria às 18, que a gente não pode fazer por conta do horário. Então, nós vamos fazer, provavelmente, a escola dominical. Só um culto. E até o dia, se eu não me engano, 26. Eu estou com o decreto aqui em mãos. Até o dia 26 de abril é que vai ser assim. O que vai acontecer? O Estado fez diferente. Ele abriu o comércio, ele flexibilizou os cultos, mas com muitas restrições ainda. Até o dia 26 de abril. Se os números continuarem elevados ou aumentarem, possivelmente eles decretem novamente o fechamento da igreja. Não sabemos o que vai acontecer. Há muita coisa ainda incerta. Mas o fato é que, enquanto isso, nós vamos para a igreja, dentro daquilo que a gente pode fazer, certos e seguros de que estamos fazendo a coisa certa. Então, podem ter certeza que a gente não vai fazer nada que arrisque a vida de vocês, nem a nossa. Tá? Vamos reunir e vamos decidir isso, tá bom? Fica aí meu abraço, que Deus abençoe a vocês, fiquem com Deus. Amém. Amém. Um abraço, pastor. Um abraço. Boa noite. Amém.